Duas equipes marcando forte, teve uns lances meio rígidos lá, né? E no segundo tempo a equipe da Larense sofreu o gol aos 20 minutos, foi aí que foi uma ducha de água fria, que eles não tiveram como reagir. Aí cansou a parte física da equipe da Larense, caiu muito, né? E tanto é que você vê que os 3 últimos gols foi dos 37 para frente, né? Dos 37 aos 43 aos 45. Tomou 3 gols ali que matou a partida, né? Mas nenhuma culpa do goleiro Salomão. Não teve. O Salomão não teve culpa em nenhum dos gols. Mas a equipe do Estica tem jogadores mais tarimbados. Não conhecia a equipe da Larense, né? Mas a equipe do Estica tem o Telo, o Bicudo, o Zé Macaco, o Juninho. É uma equipe que já tem uns jogadores mais tarimbados, que tem mais experiência nesses campeonatos. O Juninho estava presente hoje lá em Tietê, na Copa Tietê, assistido lá, Biatex e Zambiano. Exatamente. E conseguiu aí, com autoridade, né, 5-2, ser o primeiro finalista do torneio de verão. Ju, a gente tinha, inclusive falamos isso aqui no programa de domingo, havia uma certa... não vou dizer medo, mas um certo receio dessa partida. São duas torcidas muito fortes. A torcida do Estica é uma torcida muito marcante, a torcida da Larense também, o pessoal da Capela, de que houvesse algum problema nesse jogo. Houve alguma coisa ou como é que foi essa partida? Não teve nada. Graças a Deus foi normal, não teve problema nenhum. Por questão de arbitragem também, que todo mundo tinha medo. Acho que todo o trio de arbitragem teve uma excelente arbitragem. A própria torcida das duas equipes se comportaram normalmente e o jogo transcorreu na maior naturalidade possível, não teve problema nenhum. E o Estica então chega com méritos nesta grande final? Não, sem dúvida, não deixou a desejar, conseguiu uma vitória com autoridade, tanto é que o placar mostra isso daí e refletiu realmente o que foi o jogo. A equipe da Larense no segundo tempo morreu. E para você ver um detalhe, né? O time do Estica tinha 2 jogadores só de reserva. Os 2 que entraram, a time da Larense tinha até mais jogadores, teve mais substituições, mas é aquilo que eu falei para você. A equipe do Estica tem jogadores mais tarimbados, jogadores mais experientes e suportaram melhor o jogo e com mérito chegou na final. Mas eu quero parabenizar mesmo assim o time da Larense, o pessoal lá da Capela, distrito de Laras, né? Carinhoso distrito de Laras, aqui de Laranjal. Que está sempre prestigiando o esporte. Tinha aí uma mistura com o pessoal do Barro Preto, né, o Jaime, e até o próprio nosso amigo Salomão, que estava lá presente no gol da Larense, era o goleiro menos vazado, agora já não é mais, né? Já não vai ganhar o troféu. É uma coisa esse Salomão. Amanhã ele estará no Dinâmica dos Esportes falando mal de mim lá. Tudo bem. Mas de parabéns ao Estica, um grande abraço ao pessoal do Estica por essa classificação e parabéns também a Larense. E o Estica vai enfrentar na final o Morro Vermelho, né? O Morro Vermelho que encarou o Bons Amigos. Eu dizia aqui no programa de domingo que o jogo era mais favorável ao Morro Vermelho, mas o negócio foi difícil, hein, Ju? Nós tivemos o Douglas Benetton abrindo o placar aos 31 minutos para o Morro Vermelho. Aos 40 do primeiro tempo, o Rodrigo empatou para o Bons Amigos. No segundo tempo, novamente, o Douglas aos 18 fez 2-1, o Carlinhos aos 26 fez 3-1 e depois o Rodrigo aos 44 fez 3-2. Ju, como é que foi essa partida? Esse já foi um jogo mais movimentado, né? Que nem você disse, a equipe do Bons Amigos no final de semana passado, aparentemente, até pelo que eu tinha visto também, eu achava que a equipe do Morro tinha muito mais chance, mas aí vieram 5 jogadores diferentes que não jogaram a semana passada, que eram jogadores de Tietê que faltaram, né? Então foi um jogo bastante movimentado. Tem o Neymar também que joga pro Bons Amigos, né? Mas o Morro também deixou as oportunidades que apareceram, que teve a chance de matar o jogo. Por isso que no finalzinho virou um tumulto geral, todo mundo preocupado. O árbitro teve que acrescentar um pouco a mais do tempo, porque houve atendimento dentro de campo e tal, então no finalzinho o jogo pegou fogo, né? E teve 2 lances lá que o pessoal reclamou bastante da arbitragem, mas eu estive lá presente e eu acho que as 2 penalidades que ele marcou foi clara para mim, na minha opinião. O primeiro que o Morro Vermelho, o Kaká fez o pênalti, ele perdeu o tempo da bola, o jogador do Bons Amigos ia conseguir chegar, ele deu um carrinho por trás
dentro da área. Isso aí é lance típico para o árbitro chegar e marcar. Eles reclamaram, disse que ele pegou a bola realmente, mas pegou a bola e pegou o jogador também. Então, na minha opinião, foi pênalti, claro. E no segundo tempo também teve um pênalti para o Morro Vermelho, absolutamente, que não teve reclamação nenhuma. Inclusive, o trio de arbitragem também nessa partida não teve problema nenhum. O único problema no finalzinho, né, que o Morro Vermelho estava ganhando de 3-1, o Douglas teve uma chance para fazer 4-1, mataria o jogo normal, não fez o gol, tomou um gol aos 44 do segundo tempo e aí criou-se todo mundo ficou apavorado, teve vários atendimentos dentro de campo e o árbitro, com razão, ele teve que acrescentar os tempos e todo mundo queria que acabasse. E, infelizmente não foi isso, mas o Morro, eu acho que também tem uma equipe, foi com mérito também que chegou a essa final, né? E pelo que eu conversei, tem o reforço de alguns jogadores que jogavam pelo Zambianco, né? Ficou fora hoje da Copa Tietê e deve reforçar a equipe na final de domingo que vem. E agora chegam para a final, Ju, Estica e Morro Vermelho, né? Existe algum jogador suspenso, foram expulsos, os dois times vêm completo? Não, todos estão completos, não teve nenhuma expulsão, não teve nada. E chegam para uma final com méritos os dois times, né? É engraçado que eles estão revivendo aí no ano passado, já é a terceira final que Estica e Bons Amigos se encontram, né? Eles fizeram a final do Varziano daqui de Laranjal, do Amador Municipal, fizeram a final da Copa Laranjal e agora chegam para a final do torneio de verão. São os dois times que estão polarizando o futebol laranjalense, né? Sem dúvida. O Morro sempre monta equipes fortes, né? Tem o pessoal que vem jogar de fora. Aí o Estica também, aquilo que eu falei para você, tem vários jogadores ali experientes nesses campeonatos, né? E agora o Estica está batendo na trave. Né? Eu ia dizer agora, né? Eles estão as duas finais já perdeu para o Morro, né? O Morro foi 2 vezes campeão e tem agora. Mas eu confesso a você, Ju, que na final do Amador Municipal, nós, pela Rádio Dinâmica, transmitimos essa final. O Estica perdeu o jogo por 1-0, mas não foi merecida a derrota. O Estica jogou muita bola. Se não fosse o goleiro Vandão e o zagueiro Everton, o Morro Vermelho ia passar maus bocados. E hoje, novamente, o Vandão fez a diferença. O jogo, o Douglas fez 1-0. Aí o Bons Amigos empatou no finalzinho do primeiro tempo, aos 40 minutos. Aí no início do segundo tempo, o Bons Amigos foi para cima do Morro. O Vandão fez 3 defesas, que ali se o Bons Amigos virasse o jogo para 2-1 ou 3-1 era normal, porque o Vandão fez 3 defesas sensacionais. E aí o Douglas novamente fez um golaço, o Douglas seu afilhado. Meu afilhado, estou ensinando bem o menino. Ele fez um golaço, né? 2-1. Ele aprende com o padrinho, tudo bem. Aí eles fizeram 3-1 e o jogo ficou dessa forma. Ontem nós estávamos concentrados na concentração, eu e ele, estava explicando para ele como é que fazia, Douglas, você faz assim, ele foi lá e fez assim. É um menino inteligente. Exatamente. Não é isso, Salom? É isso ainda, né? Ju, agora tem o seguinte, né? No próximo domingo nós teremos a grande final, Estica e Morro Vermelho. Eu defendi aqui na semana passada a tese de que a semifinal e a final deveriam ser lá no estádio Silvio Bordignon. É a 10ª edição desse torneio, esse torneio que teve 9 edições, depois 2 anos, os 2 anos aí, esse início de administração, nesses 2 primeiros anos aqui em Laranjal não houve o torneio e agora voltou esse ano, é a 10ª edição. E eu sempre defendi que as semifinais e a final deveriam ser no estádio Silvio Bordignon. Essa é um princípio que eu tenho, porque eu acho que o campeonato foi inteiro lá e deveria terminar lá. Porém, existem até pessoas de lá de dentro do Morro Vermelho que estão meio receosos em fazer essa final lá. Uma final de grande porte, uma final de 2 times, já está se tornando uma tradição, pode haver algum problema. Então, as pessoas talvez queiram trazer aqui para o estádio municipal Acácio Luvisotto aqui em Laranjal. Eu quero dizer que a gente estava conversando antes do programa começar, aqui com o pessoal, com o Dini, com o nosso diretor, com todo mundo. Se a final acontecer aqui em Laranjal, a Web TV Dini Esportes transmite direto ao vivo, desde que comece às 3 horas da tarde, né? Porque daí a gente tem que sair de lá e vir aqui fazer o programa, então fica um pouco corrido, não dá para começar às 4. Se começar às 3, dá tempo para a gente fazer a final ao vivo. Se for lá no estádio Silvio Bordignon, não tem como a gente fazer essa transmissão de lá para cá por causa do sinal da internet. Mas
mesmo assim, se não houver como a gente fazer a transmissão, nós estaremos lá com câmeras, entrevistas e tudo mais, para a gente trazer aqui para o programa no próximo domingo. Volto a repetir, se a final for lá no Silvio Bordion, nós vamos estar presentes, vamos colher as informações, provavelmente vamos trazer os gols para vocês da final, entrevistas com os vencedores, com os derrotados. Agora, se a final for aqui no Estádio Municipal Cássio Lovisotto, a gente vai transmitir essa partida ao vivo. Por isso, senhor Carlos Eduardo Santana que está nos assistindo aí, fica de prontidão aí, porque aqui é assim, plantão esportivo vai pegando. Ju, sem palpite para estica e Morro Vermelho? Olha, vai ser um jogo bastante difícil, eu acho que as duas equipes são fortes e já tem uma certa rivalidade. Já tem uma certa rivalidade, eu acho que talvez pode ter chegado a hora do Estica conseguir a vitória em cima do Morro, mas pelo que eu vi lá, com o reforço desses atletas que devem vir para o Morro Vermelho, eu acho que ainda tem uma chance, o Morro Vermelho ainda tem um pouquinho mais de chance de ser campeão. O Morro Vermelho se apostaria um pouco mais, né? Muito bem, a gente está, antes que a gente vá para o intervalo, vamos dar uma passada nos e-mails aí com a Mariana, ver o que tem, quem que está acessando no Twitter, no e-mail, Mariana. Bom, no Twitter nós temos o Lucas Benetton, está desejando um grande sucesso para todos e felicidades. E o Vandimilson, o Vandão, ele está desejando também felicidade a todos, parabéns pelo programa, por cabeça, e Morro Vermelho na final. E o Vandão que tem tido grandes atuações no gol do Morro Vermelho, então um grande abraço também ao meu amigo Lucas Benetton, irmão do Douglas Benetton, que marcou hoje 2 gols, aí prestigiando aqui a Web TV Dini Esportes. Um grande abraço ao Luquinha, meu grande amigo. Muito bem, nós vamos novamente indo para o intervalo. Se você quiser interagir aí com a gente, passa pelo e-mail, o futebolshow7@gmail.com ou pelo Twitter, @futebolshow7, ou então vai lá no seu site, interage ali embaixo, que a gente vai falar teu nome aqui ao vivo. E se você, amigo, que tem uma indústria, um comércio, quiser ser um anunciante aqui da Web TV Dini Esportes, entre em contato aqui com o Dini, com a Flávia, com o pessoal daqui, para que o seu nome esteja aí nos nossos intervalos. Nós vamos para um pequeno intervalo. A gente vai voltar daqui a pouquinho, o Ju vai continuar aqui, o André Pachante vai voltar aqui aos nossos estúdios. Nós vamos falar de Campeonato Paulista, rodada completa. São Paulo ganhou e continua líder junto com o Corinthians. Vamos falar de Copa do Brasil, vitória do Palmeiras e já classificação. E também Copa Libertadores da América. Derrota do Santos, hein? O Santos está mal na Libertadores. A gente volta já, daqui a 3 minutinhos. Olá, tudo bem? Você que nos acompanha pela TV Dini Esportes. Estamos aqui, eu e minha equipe, do programa Comportamentos e Atitudes, que deveríamos ter estreado na noite de quarta-feira, dia 16 de março, porém, por um problema de ordem técnica, aí na mixagem, fusão do áudio, que sai do nosso microfone que entra para a internet, tivemos um problema. A TV é recente, estamos começando agora, naturalmente esses problemas estão previstos. Mas eu quero apresentar a minha equipe, que vai trabalhar conosco, comigo, juntamente aqui na TV, para levar para você o programa Comportamento de Atitudes. Fernando, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu nome é Fernando, sou assessor do Narciso, das palestras, e é um prazer muito grande estar aqui na Dini Esportes, nesse programa, iniciando esse programa hoje. Infelizmente não foi possível, mas na quarta-feira que vem, com certeza, nós estaremos aqui com toda a corda aqui para passar bastante informações. Você é expert em informática, então isso é natural, né? Informática é uma ciência que não é exata, né? Ela é uma ciência que, infelizmente, acontece essas coisas com uma certa rotina, né? Então, isso aí. O Fernando costuma dizer o seguinte: o computador se avalia de 2 formas. Hardware, tudo aquilo que você chuta. Software, aquilo que você xinga, você não pode ver. Então, o dia e noite provavelmente está xingando muito o software. O problema é para xingar. Comigo aqui é a Camila. Tudo bem, Camila? Tudo bem, e você? Bem, graças a Deus. A Camila tem que ser mais com a gente. Eu também acompanho nas palestras, faço a entrega dos flyers, também de questionários que as pessoas respondem sobre a palestra e também recepciono as pessoas até os seus lugares. Muito bem. Então, no próximo dia 23, nós estaremos aqui para falar sobre comportamentos e atitudes. Vamos preparar um programa bem legal, né? Para você que acompanha o Brasil Esporte, eu quero aproveitar também para analisar os programas que já tivemos de estreia. Tivemos ao Sérgio Lório, tivemos ao Jutique,
vamos ter o André ainda, enfim, no dia 23, o programa que nós tínhamos marcado já com a Secretaria de Cultura, com a Silvana, nós vamos então pedir a ela para mudar, postergar para o dia 30, provavelmente, porque nós vamos fazer um programa de estreia com comportamento de atitudes, para você entender exatamente a dinâmica deste programa. Porque o que significa isso? Quem a gente vai receber, como vai funcionar esse programa, e vamos apresentar melhor, para que você entenda se estou ou não habilitado, capacitado para falar sobre o comportamento humano. Então, no próximo dia 23, sem problema técnico, sem problema de áudio, sem problema de imagem, estaremos aqui para estrear o programa Comportamentos e Atitudes às 20 horas. Até lá! Voltamos com o seu programa Futebol Show, agora o último bloco do nosso programa, falando tudo a respeito do futebol em geral. Vamos começar falando do Campeonato Paulista, aqui com os nossos convidados de volta, o Jutique e o André Pachani. Hoje não, né? Neste final de semana nós tivemos a 14ª rodada do Paulistão. Vamos aos resultados. Ontem, lá em Bauru, o Noroeste ganhando a Ponte Preta de 1-0. Meu Deus, a minha Ponte Preta perdeu. Que é esse, André Pachani? Que coisa, hein? Que coisa, a ponte vai. Mas foi um gol meio esquisito, né? Um lançamento longo, aí o jogador entrou com o goleiro da Ponte, foi roubado porque foi com falta do goleiro. Não foi? teve falta. Não teve falta, gol ok. Gol ok. Então o Noroeste venceu a Ponte Preta por 1-0, a Ponte Preta continua na zona de classificação do Campeonato Paulista, e quem está novamente encostando é a Portuguesa, o time do André Pachani aí, a Portuguesa, 4-1 no Mirassol. Abra o olho, hein? 2 gols do Jael. Abra o olho aí, Mirassol. Dois pênaltis mandados, né? Teve um para o Mirassol e um para a Portuguesa. Não foi isso? Foi isso, Foi isso. Quem está numa draga é o Santo André. O Santo André pegou o Oeste no Bruno José Daniel. Fazia 2-0 e acabou tomando um empate 2-2. Ju, Santo André, que coisa, hein? Santo André parece que ele faz um campeonato bom, um campeonato ruim, sobe para a Série A do Brasileiro, cai para a Série B, cai para a Série A2 do Paulista, sobe. Lembrando que o Santo André é o atual vice-campeão paulista, né? Perdeu para o Santos, tá certo que saiu todo mundo, né? Se desfez o time, tudo. Mas que é o Santo André que está na zona de rebaixamento, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada na classificação do Paulistão. E o outro jogo de ontem, o Bragantino encarou o Santos lá na terra da linguiça, 2-1 para o Bragantino. O Bragantino fez 1-0, o Santos empatou com o Elano, né, cobrando pênalti, um pênalti também meio duvidoso. Depois o Santos teve um gol um gol contra, foi anulado porque o árbitro disse que houve falta do Neymar, e aí no finalzinho acabou tomando um gol de cabeça. O Santos está numa fase não muito boa, né, André? Eu não sei, esse jogo no sábado, ontem, eu senti o Santos bem nervoso, muito nervoso. Não sei se é dos Libertadores, a situação, depois a gente vai comentar a situação do Santos não é muito boa, mas ontem eu percebi o time do Santos um pouco nervoso. O Santos está com um problema também de treinador, né? Está com treinador interino, eu acho que 2 competições também, isso aí eles vieram de uma derrota lá do Colo-Colo na quarta-feira, e tem esse desgaste de viagem, então o jogador fica um pouco com a cabeça meio perturbada, não é um treinador correto, fica aquelas especulações em bastidores, quem vai ser contratado, Muricy e tal, então justo aí tira um pouco o foco do campeonato. Você que já trabalhou com futebol, você que já esteve dentro de clubes, essa mudança, nem sempre o técnico interino é bom, né? Porque muitas vezes os atletas querem o técnico interino porque deixa eles fazerem o que querem e tal, mas muitas vezes não é bom para o time em si, né? Não, é verdade, isso aí é porque geralmente o auxiliar técnico que tem mais proximidade com os atletas, eles têm mais liberdade com eles e tal, então é óbvio, que você falou muito bem, eles querem que fique o auxiliar técnico como interino, né? Que aí os jogadores têm mais liberdade. É óbvio que os treinadores que chegam já têm uma linha dura, têm uma postura melhor. E é o que eu acabei de falar. Eu acho que o Santos está passando por esse momento aí dessa transição aí de contratação de treinador e com certeza pode estar influenciando dentro de campo isso daí, sim. Eu só
eu acho que se vier o Muricy, não vai combinar com o time do Santos. A molecada, o Dorival Júnior teve um atrito com o Neymar, tiraram o Dorival. Então eu acho que o Muricy é um ótimo treinador, mas eu acho que para o Santos, eu acho que não seria o treinador para vir para resolver. E o Santos que tem um problema, a defesa do Santos é muito ruim, né? O Edu Dracena e o Durval são, para mim, no meu modo, na minha concepção de futebol, são dois zagueiros lentos. O Edu Dracena, quando jogava no Fenerbahçe da Turquia, no Cruzeiro ainda se encaixou um pouco mais, mas no Fenerbahçe dava muito espaço. Eu acho que os dois são lentos. Talvez aí esteja o grande problema do Santos. Porque quando o ataque faz os gols e resolve, quando o ataque não faz os gols, sobra lá atrás, né? Eu acho que eu concordo com você também, Sérgio. Eu acho que o Santos, pelo nível do time que ele tem, teria que ter uma zaga melhor. Eu acho que tem condições para isso e não dá para jogar dois jogadores lentos na zaga com a idade. São dois jogadores com uma idade um pouco mais avançada e realmente eu concordo com você nessa situação. E se pegar o Santos, pegar um time de molecada também que saiba jogar e tal, e deixar aqueles dois zagueiros lá, vai... O Santos vem enfrentando problemas, né? Perdeu pro Corinthians, perdeu pro Colo-Colo no meio de semana na Libertadores, perde agora pro Bragantino. E lembrando que tem o Arouca, né? O volante, né? Que é um belo jogador. Esses foram os jogos de sábado. Hoje, lá no Anacleto Campanella, o Palmeiras até fez 1-0, um gol de pênalti, em cima do Kleber, o próprio Kleber cobrou, fez 1-0. Depois acabou tomando um gol de empate de cabeça, mas antes do empate, o Deola tinha feito pelo menos umas 3 grandes defesas, né, salvando o time do Palmeiras. E o Palmeiras acabou ficando nisso, era um dos líderes ali, a gente vai falar daqui a pouquinho da classificação, acabou caindo para a 3ª posição, mas o São Caetano, que sempre foi a asa negra dos grandes paulistas, não era do Palmeiras. E de repente agora começa, né, Ju? Mas não é o resultado para se descabelar também, digamos assim. O Palmeiras, eu acho que você pode ver que o Palmeiras tem ganho de 1-0, empatado 1-1 e tal, é estilo Filipão. O Filipão, para ele é importante ir pontuando e você vê que o Palmeiras, de todos os jogos do ano, acho que contra o Uberaba, só que depois você vai comentar a Copa do Brasil, que fez 4 gols. Foi o único, né? É o único. Então é 1-0, 1-1, isso aí pro nível do Palmeiras hoje está normal. Eu me lembro bem do programa da semana passada, domingo passado, que eu disse que São Paulo e Santos estavam um pouquinho acima, um degrau acima. É a minha opinião, ainda acho isso. Ainda que o Santos esteja, durante essa semana, tido alguns problemas, né? Ter alguns percalços, mas ainda acho o Santos melhor que Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians, para mim, vão ter que se reforçar sobre maneira para disputar o brasileiro, porque os campeonatos estaduais mascaram um pouco, né, a situação. Os campeonatos estaduais é um laboratório, vamos dizer assim. A equipe, você vê que ninguém fez grandes contratações, né? O próprio Palmeiras mesmo não teve nenhuma, então eles vão lapidando, vai fazendo um laboratório e com certeza para ver se consegue reforçar. Mas eu acho que a equipe do Palmeiras, eles não estão muito preocupados com isso aí. Eles estão no investimento na nova arena lá e o novo presidente entrou, assumiu o mandato dele agora. Fechando as torneiras. Fechando tudo, e acho que o Palmeiras vai com isso mesmo o ano todo. É uma temeridade, né? Eu vejo, se Palmeiras e Corinthians entrarem no Campeonato Brasileiro com os times que estão, é uma temeridade para ambos os times. Eu acho que corre sérios riscos os dois. E por falar no Corinthians, o Corinthians hoje jogou no Pacaembu, contra o Americana, venceu por 1-0, o gol do Liedson no comecinho do jogo, 9 minutos, um chute do Paulinho, que o goleiro espalmou. O Liedson, como sempre, muito esperto, acabou fazendo 1-0 para o Corinthians. Depois o jogo foi muito chato, essa é a verdade. O Corinthians ainda teve algumas chances, mas nada que levantasse a torcida. Por outro lado, o time do Americana é um time que briga muito, batalha muito, mas também o Júlio César não fez uma defesa. Quer dizer, então, de posse disso, eu volto a repetir, e até gostaria da opinião dos nossos comentaristas aqui, eu acho que Corinthians e Palmeiras, com esse plantel que estão os dois times, brigam para não cair no brasileiro. Eu acho que o Palmeiras, o Corinthians ainda pode até ter uma melhor sorte, eu acho, mas o Palmeiras vai brigar para ficar no meio da tabela ali entre os 10º, a não ser que o Filipão consiga alguns reforços para isso aí, mas
Eu creio que não deve mudar muito disso aí, Tem não. que trazer pelo menos uns 3 jogadores, né? Eu acho assim, se a gente for ver os times que estão aí no brasileiro, faz você em casa aí, põe numa classificação, quem você acha que estaria mais? O Corinthians está em 8º, 9º por aí. Agora, comparando com o Palmeiras, o Corinthians tem um zagueiro, um cabeça, que é o Chicão. Eu não vou jogar. Não vai jogar. Não vou jogar. Mas tem o Chicão, tem um meio de campo bom e tem o Letson na frente que é fazedor de gols. Agora o Palmeiras não tem o goleiro, que é o Deola, que é um baita goleiro, mas não tem assim o Marcos e tal, né? O Marcos está passando, o Marcos até disse essa semana que sofre muitas dores, né? O Marcos tem muitos problemas físicos. O cabeça da zaga do Palmeiras é o Danilo, que vai embora no meio do ano. O meio de campo, o Valdívia está mais bichado do que está jogando. E o atacante de gol é o Michael Jackson. Você diria, André Paixão, que o Valdívia é uma goiaba passada? Está mais bichado? Tá bichado. Depois dos outros jogos de hoje, nós tivemos o Ituano perdendo para o Mojimirim. Esse jogo foi no Walter Ribeiro em Sorocaba, né? O SIC lá de Sorocaba, 1-0 para o Mojimirim. Está em reforma no Velho Júnior, O né? Velho Júnior está em reforma. O Juque tem muito acesso ali no Ituano, né? Conhece muito o Ituano. A situação do Ituano é crítica, hein, Juque? Infelizmente, o meu Toninho tá capengando e infelizmente... O ano do presidente Juninho Paulista, né? É o Juninho Paulista. É uma das apostas, acho que agora a gente estava até comentando antes, ele entrou no grupo dos 4 que cai, vai ser difícil sair. Vai ser difícil. Está com uma dificuldade, está jogando fora, está jogando em Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Mojimirim. E talvez... Está um time itinerante. Exato, porque está reformando o estádio, né? O Juninho tem a intenção de que Itu seja uma subsede da Copa do Mundo, ele já está pensando lá na frente, reformou o estádio inteirinho, colocou cadeira, com numerada, tudo, com elevador, quer dizer, ele já está pensando mais na frente, não está muito preocupado agora com esse Paulista, não. E nós tivemos também outro jogo na briga ali para fugir do rebaixamento, Linense 0, São Bernardo 2, o Bernô meteu 2-0 na Linense, e o São Paulo que pegou o Grêmio Prudente, venceu por 1-0. Nós não temos detalhes desse jogo, porque a gente estava aqui preparando o programa para vocês. O jogo era no horário de início do programa, a gente não tem muitos detalhes, mas isso, vamos dar uma passadinha para essa câmera aqui, vamos passar. Poderia ser aqui, mais, ó. hein, Sérgio? Poderia ser mais esse jogo aí, o São Paulo, né? Poderia ser mais, pegar o último colocado, né? Sim, Então, mas eu concordo com você, mas na realidade não foi o que aconteceu, né, André? Isso aí. Nós temos hoje a classificação do Paulistão o seguinte: São Paulo e Corinthians lideram. Nos critérios de desempate, o São Paulo leva vantagem por ter uma vitória a mais. Os dois times têm 31 pontos ganhos. Em terceiro está o Palmeiras com 29. O Santos está em quarto com 28. Depois nós temos a Ponte Preta com 25. O Mirassol com 23. Oeste e Paulista com 21. Estes são os 8 que hoje estariam classificados para a próxima fase. O Bragantino tem 19. Depois nós temos Português e Mojimirim com 18. O São Caetano tem 17. O Americana caiu para a 13ª posição com 16 pontos ganhos. O São Bernardo subiu, está em 14º com 15. Depois nós temos Botafogo com 14 e Noroeste com 13. Esses estariam aí no meio da tabela. Na zona de rebaixamento hoje, Linense com 12 pontos, o Ituano também com 12, Santo André com 11 e Grêmio Prudente com 9. Esta classificação do Paulistão, a próxima rodada do Paulistão, acontece nesse meio de semana, nesta quarta-feira. Nós teremos quarta e quinta, né? Na quarta-feira nós teremos às 5 horas da tarde São Caetano e Bragantino. É um bom jogo São Caetano e Bragantino, né? O Mirassol pega o Americana, também às 5, os dois times que estão despencando, né, na tabela, chegaram a liderar, os dois times chegaram a liderar o campeonato e agora estão despencando. Depois, às 7h30 da noite, são 3 partidas. O Palmeiras pega o Linense na Arena Barueri, às 7h30. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Ganhar mesmo. Quase que uma obrigação. Outra obrigação acontece na Vila Belmiro, Santos e Mojimirim. Esse jogo também é às 7h30 da noite da quarta. E a sua Portuguesa, André Paixão, jogará no Canindé contra o Santo André. Se não ganhar também. Joga no Canindé? Perde. Meu Deus. Né? Esses jogos das 7h30. Às 21h50 tem Paulista e São Paulo no Jaime Sintra. Jogo duro para o São Paulo, né? Jogo difícil. E o Corinthians recebe o Oeste no Pacaembu, também jogo meio complicado, né? Depois no domingo tem São Bernardo e Botafogo no Anacleto Campanella, Ponte Preta e Ituano em Moisés Lucarelli. A minha Ponte Preta com o Ituano do Jutic. Vai sair. Meu Deus, acho que o Ituaninho vai tomar outra piaba. Outra piaba lá em Moisés Lucarelli. Se bem que a Ponte não tem dado sorte em casa, né? Ficou
vários meses sem ganhar um jogo em casa. Além do Campeonato Paulista, nós estamos tendo duas competições aí paralelas, a Copa do Brasil e também a Libertadores da América. A Copa do Brasil deste meio de semana teve os seguintes jogos. Na quarta-feira, o Paulista em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0, já caiu fora, né? O Atlético passou de fase. Na Paraíba, o Botafogo perdeu para o Caxias, lá do Rio Grande do Sul, por 1-0. O Caxias está com um bom time, está fazendo frente ali a Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul, um time que precisamos abrir o olho para o Caxias, porque vai chegar lá em cima. O Sampaio Corrêa ganhou do Santo André de 3-2, estava ganhando de 3-0. O Santo André diminuiu, os 2 gols que fez pode fazer diferença em casa, né? Se ganhar de 1-0, o Santo André está classificado. Classifica. Lá no Ipatingão teve Ipatinga 1, Avaí 1. Em Brasília, Brasiliense 0, Ceará 0. O Náutico conseguiu a classificação, ganhou do Bangu por 2-0 em Moça Bonita. Outro que conseguiu a sua classificação foi o Flamengo. O Flamengo fez 3-0 no Fortaleza, lá no Castelão, e já garantiu. O Guarani empatou com o Horizonte 1-1, bom resultado para o Guarani, né? Fora de casa. E o Curitiba venceu o Atlético Goianiense por 2-1. O Palmeiras foi até Uberaba, debaixo de um dilúvio, né? Um charco, o Felipão queria mudar o jogo. Palmeiras 4-0. Os próximos jogos da Copa do Brasil acontecem nos dias 30 e 31. Já ainda nos jogos de ida, Paraná e Botafogo Carioca, bom jogo, hein? Paraná e Botafogo. Outro jogo bom, Paysandu e Bahia. Lá em cima, lá um jogão lá para eles. Lá em Belém do Pará. No Arruda tem Santa Cruz e São Paulo, um jogo interessante, né? 2 tricolores, né, jogando. O ABC do Rio Grande do Norte pega o Vasco. A minha Ponte Preta encara o Goiás em Moisés Lucarelli. E tem Grêmio Prudente e Atlético Mineiro. Grêmio Prudente. Nos jogos de volta, também no dia 30, tem Guarani e Horizonte. O jogo de ida foi 1-1. Ceará e Brasiliense, o jogo de ida foi 0-0. Avaí e Patinga foi 1-1. E Curitiba e Atlético Goianiense foi 2-1. Uma passada rapidinho, nós estamos com o nosso tempo quase estourando, né, diretor? O diretor vai dar conta pra gente hoje. Semana passada pôde passar, né? Programa de estreia, foi embora. Hoje não dá, hoje não dá. Copa Libertadores da América. Na semana que passou, nós tivemos na terça-feira Universidade San Martín 0, Libertad do Paraguai 1. Libertad conseguiu sua classificação, né, com esse resultado. Argentino Júnior 0, Nacional do Uruguai 1 e Once Caldas 1, São Luís do México 1. Na quarta-feira o Cruzeiro meteu 6-1 no Deportes Tolima. Cruzeiro. O que aconteceu com o Deportes Tolima? O Deportes Tolima tirou o Corinthians, jogou 2 jogos na Libertadores, tomou uma de 4 e uma de 6. Está indo bem o time que o Corinthians Corta perdeu. o microfone do Ju, que ele não vai falar mais. O Corinthians perdeu para esse time? Vai cortar também o seu microfone? Não, só para saber. Não, só para saber. Eu não sei porque esses caras têm que puxar isso. Viu? Mas já foi essa fase, nós estamos em outra fase, por favor. Vocês estão jogando Você em não quarta, vai falar né? mais. Então aí... Não, mas olha, abriu o olho pro Cruzeiro no Brasileiro. Esse time aí, o pessoal não põe muito holofote em cima do time do Cruzeiro, mas está vindo. O Cruzeiro tem um centroavante, menino ainda. Já conseguiu a classificação, já com 10 pontos. Tem um menino lá chamado Wallison, tá fazendo gol à torta e à direita. Ontem ele deu 2 passos para o Thiago Ribeiro fazer 2 gols no Campeonato Mineiro. O Emelec venceu o Jaguares do México por 1-0 e o Santos perdeu do Colo-Colo no Chile, estava ganhando o jogo. Mas você viu o jogo, Sérgio? Assistiu o jogo. O Santos, depois que estava 3-2 que virou, perdeu um monte de gol. Grossa de gol ali. Se fosse 5, 6 pro Santos, tinha ganho o jogo. Mas novamente a defesa, né? Toda a bola cruzada na área. Exatamente. Era uma... É a mãe, né? Segundo domingo de maio. O Santos vai mudar o nome da Vila Belmiro para segundo domingo de maio, porque a defesa é uma mãe, sem dúvida nenhuma. Na quinta-feira tivemos o Grêmio empatando com o León de Huánuco, 1-1. O Estudiantes La Plata metendo 5-1 no Guarani. O Estudiantes é um bom time, hein? Já foi campeão da Libertadores várias vezes. A LDU pegou o Peñarol do Uruguai e meteu 5-0. E o Atlético Júnior Barranquilla também conseguiu a sua classificação ao vencer o Oriente Petroleiro da Bolívia por 2-1. Estes os resultados da Libertadores. A Libertadores tem jogos neste meio de semana. Na terça-feira tem Caracas e Universidade Católica, lá na Venezuela. Na quarta-feira o meu time, o Godoy Cruz, pega o Independente da Argentina. Se ganhar, se ganharmos, liderança absoluta. E o Fluminense pega o América do México. Se não ganhar, adeus Fluminense da Libertadores. Tá fora. Que situação do Fluminense. Eu não sei, mas... Perdeu o Muricy. O que nem a gente comentou na Estamos rádio. esgotando, né, diretor? Nós comentamos na rádio.
o time do Fluminense perdeu técnico, não está com o time acertadinho. Então é mais complicado. E é o último do grupo, se eu não me engano. O Santos é diferente, é o terceiro colocado do grupo. Tem o técnico mesmo interino e tem nomes, tem jogadores que podem, né, decidir. Mas eu acho que o Fluminense tem um caminho mais difícil e não sei onde você fica. É complicada a vida do Fluminense, sem dúvida nenhuma. O Vélez Sarsfield pega o União Espanhola na quinta-feira. Depois aí, os jogos dos dias 30 a gente fala nos programas vindouros. André, Ju, muito obrigado pela presença. Foi um grande prazer tê-los aqui conosco no Futebol Show. Ju, o nosso boa noite. Tá certo, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez do seu programa e queria pedir licença, né, para anunciar o novo programa na terça-feira, o Giro Esportivo, que vai ser comigo, com o Dini. Vai ter a presença do secretário de Esporte de Tietê, o seu Alziro, secretário de Esportes aqui de Laranjal Paulista, o Almir também. Então, o Giro Esportivo na TV Dini Esportes, terça-feira, das 20 às 21. E o nosso amigo André depois vem com o programa dele. Um abraço. André, muito obrigado pela presença. Um abraço, Sérgio. Boa noite. Sem brincadeiras mais nas suas reportagens. Tá, joia. Você vai ser cortado da equipe. Eu já falei no meu programa, terça-feira, 9 da noite. Bem legal, muitas entrevistas. Quero a participação dos nossos internautas. Manda pergunta, se quiser falar. Eu não estarei aqui, estarei em São Paulo, mas mande, estarei acompanhando e mandarei. Vai ser legal. E quero só mandar um super beijo pra minha namorada, que fez aniversário quarta-feira, 19 Mariana, anos. está aqui com a gente, depois Beijo. ela vai pagar a janta, né? Claro, sem dúvida. Depois nós vamos no lanche da Samara comer o lanche lá. Vai fazer jabá, você vai ganhar lanche de graça. Muito obrigado pela presença, amigos. Até domingo. Mariana, muito obrigado pela presença mais uma vez. Até domingo. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Futebol Show deste domingo. Trouxemos todas as novidades para você. E no próximo domingo tem mais. Não esqueça, das 8 às 9 da noite. Durante o transcorrer da semana, você, amigo internauta, vai aí acessando o site de Esportes, o Facebook, Orkut, essas coisas. A gente, se formos transmitir o jogo aqui, a final daqui de Laranjal do Torneio de Verão, a gente vai divulgar para vocês. Pode ficar tranquilos em relação a isso. Eu espero vocês no próximo domingo, aqui na sua Web TV de Esportes. Muito obrigado pela presença, pelo carinho e até o próximo domingo. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui. Um grande abraço, até domingo. Tchau.